Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade ao Geraldo Flávio, conhecendo já há algum tempo, e a todos os demais que estão presentes hoje. E, sem dúvida, um espaço não apenas de trabalho, eu tenho o prazer de estar não apenas no espaço acadêmico, mas nos espaços produzidos pela sociedade, como no espaço sindical, né, no sistema dos técnicos ambientais do Paraná. Falando no geral do início, são 12 a 15 mil, mais ou menos, né, técnicos do Paraná. E como é importante parar em um determinado momento, e essa semana, né, a Semana Nacional do Meio Ambiente, ontem o Dia Nacional da Educação Ambiental, domingo, dia 5, o Dia Internacional do Meio Ambiente, que acho que todo dia é dia, né? Mas é importante essa marca histórica de saber que há um momento a gente parar, de pensar, refletir, analisar os passos dados até agora e os passos futuros, né? Então, a minha fala com vocês hoje, eu gostaria de seguir uma outra lógica diferente da Sheila que me precedeu, muito bem colocado, dentro do campo das tecnologias sustentáveis, tecnologias alternativas, em termos da energia solar, fotovoltaica. É bom saber que muita gente se dedica a essa pesquisa, né, de fontes energéticas alternativas, e de fato eu também a gente acompanha já há algum tempo, desde quando começamos a ingressar por essa área chamada ambiental, né, como alguém que estuda o meio ambiente, a ecologia e principalmente a relação natureza e sociedade, né? Quer dizer, as pessoas e o ambiente onde vivem, e o planeta onde a gente vive, né? Então, esse momento sempre é oportuno para a gente analisar um pouco essa trajetória, né? E, ao mesmo tempo, apontar alguns caminhos, algumas trilhas, algumas possibilidades. Por isso que é importante sentar, dar uma freada na aceleração do tempo. Vejo como vários cientistas que apontam, nós vemos uma aceleração muito grande do tempo, e essa aceleração ela tem como função, que é uma aceleração típica do capitalismo e da modernidade capitalista, que é justamente fazer com que as pessoas façam as coisas, mas sem pensar sobre as coisas. Esse é um elemento que a gente trabalha muito, eu como cientista social, sociólogo, ambiental, enfim, trabalho com as ciências humanas, com entender quem somos, a nossa condição humana dentro da modernidade. Como nos situamos, né? Então, a minha conversa assim, um pouco com vocês, aproveitar que o grupo é pequeno e permite esse diálogo, claro que agora é um monólogo, uma apresentação, depois espero algum possível debate até o meio-dia e pouco, para a gente poder entender o problema que nós estamos vivendo. Eu diria que a busca de alternativas é muito instigante, muito interessante, é bom conhecê-las. O problema é como fazer com que essas alternativas, além de chegar a todos, elas sejam realmente sustentáveis e elas recoloquem as questões na qual o sistema, o modo de produzir, o modo de viver que nós implementamos, a humanidade implementamos nos últimos 300 anos, que se chama modernidade capitalista, ou capitalismo moderno, e suas fases, desde a Revolução Industrial até hoje, essa fase alguns atribuem como sociedade do conhecimento, sociedade tecnológica, sociedade, enfim, que esse termo que eu acabo de dizer, a sensação dessa aceleração, não sei também porque a gente, como cinquentão, também tem uma sensação assim de que parece que a gente não consegue mais deter o tempo,
Os dias já não são mais de 24 horas, as semanas já não são mais de 7, 8 dias, o mês de 30 dias, o ano de 360. Enfim, a gente perde um pouco esta dimensão. Há alguns que defendem que, porque a modernidade ela se encarrega de trazer em cada momento novas necessidades, novos desejos. O ser humano é um ser desejante, né? O que acontece é que a forma que a sociedade está organizada é criar desejos e necessidades, as chamadas falsas necessidades. E isso tem ocorrido com uma frequência muito grande nos últimos 60, 70 anos, muito mais. Então, esse foco que eu gostaria de abordar para vocês é um pouco nessa trajetória como alguém que trabalha na pesquisa, de entender um pouco mais esta relação natureza e sociedade, homem e meio ambiente, e ao mesmo tempo dar um pouquinho, denominar um pouco, no primeiro momento, uma leitura crítica do estado da arte, a gente diz, né? E ao mesmo tempo que tem um olhar não tão esperançoso quanto o Scheler coloca como energia que vai colocar as coisas, né? Por outro lado, assim, um olhar meio desencantador. E depois, no segundo momento, gostaria de trabalhar também com a utopia. Um olhar encantador. Ou seja, bom, há saídas para isso tudo? Parece-me que sim. Porém, se nós não trabalharmos no chão histórico, nas nossas organizações, sindicatos, cooperativas, escolas, universidades, associação de bairros, partidos políticos, igrejas, quer dizer, o trabalho é com as pessoas. Porque as pessoas é que definem para onde a gente quer ir, né? E o modelo que está aí influencia todos nós. Então, nós temos uma certa autonomia, mas também não temos muitos condicionamentos que independem da nossa vontade. Depende do nosso, da nossa singularidade. Eu vou comentar um pouco nisso, né? Então, eu gostaria de seguir um pouco essa trajetória. Primeiro, um olhar crítico de uma situação a que chegamos, e depois, na qual eu denominei, quando a proposta da minha fala, natureza e sociedade, impasse do nosso tempo. Qual é a natureza desse impasse? Permite, eu sempre falo com água, porque a minha garganta seca muito rápido. Quem trabalha com a voz, né, minha fonoaudióloga diz, ó, beba água constantemente, enquanto ela existir ainda, né? Enquanto ela existir, principalmente a água potável, né? Potável, né? Esse é o problema. A água talvez exista, mas não potável. É outro problema, né? Então, um dos livros que escrevi, eu trouxe aqui, sobre os trabalhadores rurais, não é sobre o meio ambiente necessariamente. Vou deixar aqui com o Geraldo Flávio para um sorteio entre vocês, pode ser? Conhecer um pouco daquilo que a gente produziu também nessa área, nessa relação com os trabalhadores, com os boias-frias, um trabalho de 4 anos de pesquisa no chão histórico onde vivem os boias-frias, né? Sobre a barraca de lona, entre o boia-fria e o movimento sem terra. Um resultado desse livro aqui do norte do Paraná, tentando decifrar quem são esses trabalhadores, como é que pensam, como que sofrem a ração do mercado, do capital e assim por diante. Então, aí se o pessoal, passou uma ideia aqui, eu vou propor, se o pessoal topar, a gente bota o carimbo do sindicato nele e aí ele fica do sindicato à disposição de todos, pode ser? Pode ser. Aí a gente vai passando de mão em mão. Nossa, Pode ser? Professor, a versão dele digital você vai ter? Esse não tem essa versão digital ainda, né? Pode ser, a gente pode pensar nisso, né? Ela ainda, costumo dizer, quando trabalho na universidade, existe a versão online e a versão papeline. Essa é a papeline, né? Essa é a versão papeline, né? Tá bom? Bom, então é isso. Por favor. Para pensar então a natureza desse impasse. Paul Ehrlich é um estudioso, foi um estudioso norte-americano, o Joy Palmer fez um livro no início do século XXI, agora que nós estamos vendo,
tentando identificar os 50 grandes ambientalistas na história, de Buda a Chico Mendes. Um livro belíssimo para ler, que é um livro bibliográfico de alguns personagens. Olha, de Buda, olha lá, passando por São Francisco de Assis, passando por tantos outros intelectuais, estudiosos que tiveram essa participação, essa preocupação com o meio ambiente. Então ele diz uma coisa: o que está em jogo é nada menos que o destino da civilização humana. Quando a gente se refere a tratar sobre a natureza, é que nós não vivemos sem ela. Aquela frase que todo mundo sabe, né? Ela vive sem nós, mas nós não vivemos sem ela. Então, trata-se hoje de como nós estamos construindo esse processo civilizatório, o destino da civilização humana, da espécie humana. Tem lá os estudos. Ontem eu estava com um amigo, uma mesa de bar, conversando um pouco e algumas coisas, é um antropólogo. Veja como os dados da origem, né? Da origem do universo, da origem da Via Láctea, agora dito aqui pelo Sheida, da origem do sistema do Sol, do sistema solar, do planeta Terra, da vida humana, há alguns períodos, né, que estão muito próximos, né? Lá se fala 13,7 bilhões de anos na grande explosão do Big Bang, né? E essa expansão gerando galáxias, gerando estrelas, gerando planetas, gerando cometas. A Via Láctea em torno de 9 bilhões de anos, o sistema solar um pouco menos que isso, e o planeta Terra 4, bilhões de anos. Né? E aí no planeta Terra tem a vida em torno de 3,6 bilhões de anos. E aí a vida, eu digo micro-organismos, né? Até os macro-organismos, como os dinossauros que vieram e também desapareceram. Né? É interessante uma leitura nisso para entender um pouco essa história. Um grande biólogo, Edward Wilson, desculpa, agora eu vou esquecer. Edward Wilson escreveu um livro chamado A Criação. Vale a pena ler um pouco sobre essa criação do universo, a criação da vida, etc., como ela é trabalhada. Né? Então, na verdade, esses ambientalistas, esses que nos precederam, chamando a atenção, olha gente, veja, nós vivemos num planeta pequeno, limitado, né? E que nós precisamos saber estabelecer uma relação entre o modelo de economia, o modelo de produção com a vida em geral, inclusive a vida humana. Entender essa relação com maior profundidade. Um pouco a trajetória dessa construção eu gostaria de fazer com vocês. Se continuarmos com esse tipo de crescimento, sem limites, um planeta que é limitado, tratando como um baú, né, que a gente retira, né? Hoje pela manhã eu fui lá, retirei meu blazer para poder vir aqui da palestra, meio bacana, né? A gente retira do baú, mas provavelmente se eu vá lá amanhã e não repor esse baú, ele vai ter uma peça a menos, né? Então essa visão, né? Essa visão de troca e de interdependência entre a Terra e a vida, né? A nossa vida e as nossas necessidades. Todas as cadeias produtivas crescentes, a mercantilização de tudo, inclusive da energia, a mercantilização, e eu vou comentar esse aspecto com certa relevância e com certo teor de dúvidas, né? Eu não tenho tantas certezas assim. Talvez nesse primeiro olhar não tão otimista, eu gostaria de... que é um olhar preocupante, um olhar de zelo, de cuidado, de atenção, para a gente não cair em algumas armadilhas. Eu acho que, eu penso necessariamente que todo o técnico ambiental, ele é antes de tudo um cidadão, homem e mulher, e ele é um estudioso, e ele é um educador ambiental. Então, como que nós nos situamos nesse contexto? Porque estaremos próximos do fim trágico, por favor. E aí, então nós estamos vivendo um impasse nessa proposta, de um impasse que é socioambiental do nosso tempo. Cito alguns autores que fazem parte da nossa rotina de leituras, de diálogos, para a gente compreender melhor quem somos, como construímos essa sociedade, entre os quais Giddens, um sociólogo, um pensador europeu, inglês, que apoiou muito o primeiro-ministro inglês durante 15 anos, depois por discordâncias,
que fala que nós estamos vivendo uma alta modernidade. Um outro pensador alemão chamado Ulrich Beck, que fala de sociedade de risco. Os riscos aumentam, vem aumentando. O Bauman, Zygmunt Bauman, polonês, que fala justamente de uma sociedade líquida. Quer dizer, nós não conseguimos mais detê-la em nossa mão, né? A liquidez dela, a fluidez é ampliada e constante. Então, aquilo que eu falava de aceleração do tempo, da rapidez com que as coisas se constroem, está um pouco por aí. O Boaventura de Sousa Santos, esse português, que de português não tem nada, ele é um grande brasileiro, que tem estudado muito a América Latina e o Brasil, particularmente. Tenho contato com ele. Para mim é uma grande alegria ter contato com ele. Boaventura, eu considero de língua portuguesa, um dos maiores pensadores hoje. Tem refletido muito sobre essa nossa circunstância, a nossa contemporaneidade. Ele caracteriza que o modelo que nós vivemos é altamente competitivo, né? Por isso que nós precisamos construir um outro paradigma, né? E aí depois eu vou falar um pouco como ele viria esse outro paradigma. E esse momento se fala tanto de sustentabilidade, na verdade nós estamos vivendo um momento de insustentabilidade, que não se sustenta mais a forma como nós estamos produzindo, a forma como nós nos relacionamos entre as pessoas e as pessoas com o meio ambiente. Esses são apenas alguns dos autores. O Leonardo Boff, né, que eu acho que todo mundo conhece, já ouviu falar. Também tenho o prazer de ter contato com ele em vários momentos, inclusive lá no CAP, falávamos agora há pouco, o CAP, o Cultivando Água Boa, ele é assessor direto, né, do CAP, lá com o Nelton Friedrich, da Itaipu, que faz um belíssimo trabalho, que coincidentemente tem a mesma data do GEAMA, quando nós criamos em 2003. Esses 14, quase 15 anos de trabalho, tentando estabelecer um processo de conhecer a região. Eles trabalham na Bacia do Paraná 3, em 29 municípios, e o seu programa de gestão, de educação ambiental, de participação do poder público local, da comunidade, é extremamente interessante. São mais de 65 subprojetos do Cultivando Água Boa. Desde hortas comunitárias, agroecologia, ervas medicinais, matas ciliares, preparando as pessoas um ambiente daquilo que a gente conhece hoje e daquilo que é possível entrar pelo campo da sustentabilidade. Porque, veja, é um termo que nós trabalhamos e, ao mesmo tempo, a gente vulgariza demais esse conceito. O que é ser sustentável? O que nós necessitamos fazer para ingressar definitivamente no mundo sustentável? Esse é o grande desafio. É um grande impasse, porque a economia nos chama para ser insustentáveis. E o planeta nos chama para ser sustentáveis. E aí está a vida humana nesse viés, nesse impasse. Somos mais capital, mais o mercado. Um livro recente do Leonardo Boff, A Grande Transformação, 2014-2015, ele diz, essa é a questão. Nós temos que sair de uma sociedade... tínhamos uma sociedade de mercado e hoje nós temos uma sociedade só de mercado. Tudo se mercantiliza. Energia. Então é o risco da mercantilização das coisas. Inclusive a vida humana, né? Mercantilizada, né? Em todos os sentidos. Né? Então há uma crise civilizatória em curso que pode levar ao fim do planeta. E esta crise, pela primeira vez, é determinada por uma única espécie. E ela tem dimensões globais. Então, quando a gente fala em crise, não é uma crise qualquer. É uma crise nunca vista na história. Nunca vista na história. Por isso que nós temos que ter muito cuidado e uma capacidade de refletir esse momento, de pensar, de escavar como um arqueólogo, de perguntar como um filósofo, de vivenciar como um ser humano. Para onde nós vamos? Com quem nós vamos? Sabendo que nós estamos trabalhando com um planeta limitado e a vida limitada. Entender a escassez, a limitação do patrimônio da humanidade. E aqui eu trato, a Flávio e o Geraldo participaram, você está vendo aquele encontro que a gente fez há umas 3 semanas atrás, na UEL, onde eu trouxe o meu colega, o Jorge Maia, que é um pesquisador também da área ambiental, e chamava assim, nós vamos tratar de recursos naturais, patrimônios naturais. É um patrimônio da humanidade, é um patrimônio do planeta.
que tem o seu valor intrínseco e que nós não entendemos. O que é o valor intrínseco da natureza? Ela não tem que ter um valor associado ao homem, ela tem um valor de vida própria. De vida própria. E esse entendimento é que me parece ainda é limitado e limitante nas nossas consciências, nas nossas organizações, na nossa capacidade. E aí eu gostaria de analisar 3 momentos da história recente onde esse impasse entre economia e sociedade, entre natureza e sociedade, acontece de forma muito volumosa e perceptível. Mas antes eu gostaria, eu tinha feito aqui várias anotações, puxa, aqui então, como professor a gente tem o hábito de trazer, é por isso que eu pensei, tem uma mesa para colocar, mas não tem problema, eu aqui de pé, dizer o seguinte, uma obra que caracterizou muito entender a economia do capital, que nós todos foi a obra de Marx, o Capital de Marx. Mas, para a gente não ficar numa ortodoxia aqui do que Marx falou, vou trazer uma fala de Thomas Piketty. Alguém já ouviu falar desse autor? Que escreveu O Capitalismo do Século XXI. E vejam o que ele diz. Então, não apenas repetindo as palavras de Marx, mas vendo que o capital ainda é, de certa maneira, o mesmo, possui a mesma lógica. Diz o seguinte, o Thomas Piketty, nesse livro, onde o capitalismo se instala, logo se introduzem desigualdades, pois ele segue uma lógica, a lógica da acumulação privada, e não da distribuição de renda. A riqueza, no geral, é produzida gerando pobreza. Então, esta é uma observação que nos deixa muito preocupados com o estado da arte. Ou seja, o capital, ele se transformou, ele se renovou, mas seguindo a mesma lógica. Eu, de maneira alguma, consigo separar o ambiente da forma como nós nos relacionamos com ele. Então, entender a sociedade é entender essa relação. E é aí que nós temos assim, uma série de problemas que eu gostaria de pensar aqui com vocês, como que na própria formação técnico-ambiental, mas na formação do cidadão, do eco-cidadão, né? Ou de uma, como fala o Leonardo tem falado recentemente, pegando a deixa de outros autores, inclusive do Capra, dizendo uma biocivilização. Né? Nós estamos preparados para ingressar numa biocivilização, portanto com moldes completamente diferentes dos que foram até então fundamentados, né? Até então solidificados ao longo desses, eu costumo dizer, em torno de 300 anos, né? Que é uma história recente e que ela tende a se acelerar, porque se desses 300 anos, os últimos 60, 70, é quando começamos a nos preocupar com a questão ambiental. Talvez todo mundo conhece, né? Já ouviu falar, uma das primeiras obras que começou o movimento ambiental pelo mundo foi da Rachel Carsos, né? Primavera Silenciosa, 1962. Já preocupada com o uso de agrotóxicos, que foi uma experiência pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, justamente com as mesmas armas químicas usadas na Segunda Guerra Mundial foram usadas como chamados agrotóxicos, que hoje depois passam para defensivos e agora o Congresso vem mudar com outros nomes, tirando justamente a ideia de veneno, né? Colocando uma ideia de remédio, né? Olha só a ideia, né? Então esse é um mundo que se constrói, que nem sempre o que nós imaginamos com o espírito crítico é retirar esta capacidade de leitura, de entender que nós estamos nos contaminando, né? Contaminando o planeta, contaminando nossos alimentos, colocando em risco, portanto, aí aqueles autores que a gente falava agora há pouco, em risco a sociedade que vivemos, né? Porque não é só viver, mas é viver com qualidade. Né? E não é só prolongar a vida, mas se queremos prolongar a vida no planeta, quer dizer, a média de vida da Idade Média era 42, 45 anos, hoje já estamos aqui com 72, 74, até 80 anos em alguns países, né? Mas sempre a ciência, a intenção é em busca da imortalidade. Né? Agora, prolongar a vida, por quê? Para quê?
De que forma? A que custo? Então, uma série de coisas se colocam porque nós não, me parece, ainda não entendemos com certa profundidade o buraco que nós estamos escavando, né? E entrando nele. Podia dizer, no sentido do universo, o buraco negro, né? Nós estamos a caminho do buraco negro. Nós podemos evitar esse buraco negro? Não sei. Nesse olhar mais desesperançoso, ou desencantador, que eu gostaria dessa primeira parte da minha fala. Depois eu vou tentar o reencantamento, né? A busca de algumas possíveis saídas. Por isso que eu tomo 3 momentos da história, onde fica claro muito uma preocupação da ONU, uma preocupação das organizações onde nascem as grandes conferências internacionais, né, de meio ambiente, Estocolmo 72, uma primeira que anuncia muito esse processo, mas tivemos a Rio 92, depois a Rio +20 aqui no Brasil, 2 conferências interessantes. Tivemos as COPs, estamos na COP 21, que é a conferência sobre o clima, né? A última foi na França. Vamos fazer acordos, né? Tentar conter tudo isso, né? Mas olha só, estamos na COP 21 e aqueles acordos desde a primeira COP em 87 até hoje, não, se você olhar no papel, não avançamos muita coisa. Por quê? Porque uma coisa é a intenção, outra coisa é o processo real do capitalismo, né? Até onde ele permite ir, né? Até onde ele permite trabalhar com isso. Como sociólogo, eu não posso pensar que a vida é determinada só pela minha vontade. Minha vontade está fora de mim, em grande medida. E aí que vejo que nós, às vezes, nós entramos em algumas frias, né? A própria história da humanidade, ela é rica nesse sentido. Se eu pudesse comentar sobre isso, nós poderíamos ficar aqui várias manhãs discutindo e debatendo sobre isso. Mas eu gostaria então de destacar esses 3 momentos, que são os momentos dessa preocupação entre colocar... Eu não posso colocar um projeto de crescimento infinito em um planeta finito. Pronto. Essa é a grande questão. Esse é o grande impasse. Então, eu não posso continuar com a ideia de crescer exponencialmente, enquanto que o patrimônio, né, dos recursos, patrimônio dos recursos aí fica uma contradição, o patrimônio da humanidade, o patrimônio natural, não cresce, porque ele é limitado. O Clube de Roma, criado em 68, tem um documento que todo mundo deve conhecer, já viu falar pelo menos, né? Em 72, os limites do crescimento econômico. Basicamente, ele coloca isso, né? Ele destaca o sistema terra e o sistema humano. Questiona esse crescimento exponencial, né? Temos que crescer, mas leva em consideração o aumento da população e o esgotamento dos recursos. Aqui eu coloco recursos porque o documento fala em recursos. É aqui que eu me refiro do patrimônio natural, que está em xeque. Então, talvez seja o primeiro documento onde a gente diz, opa, a gente está indo em sentido a uma autodestruição. Nós não podemos continuar com essa lógica de crescer num ambiente onde há limites para esse crescimento. Então, como é que a humanidade, como é que nós entendemos esse processo, né? Lá, jogava uma previsão, em 72, que os limites estariam próximos de 100 anos, se continuar com esse ritmo, né? Sem contar, aí é que está as novas tecnologias e as alternativas que se dá. Porque a própria ciência que leva a isto, ela consegue, de certa forma, arranjos para prolongar um pouco mais, para estabelecer um pouco mais. E aí que nós temos que tomar cuidado para que esses arranjos sejam realmente de caráter, não para ampliar o presente, mas para construir um outro futuro. O futuro não é uma ampliação do presente, nós temos que ter o futuro com características próprias. Sempre que há ampliação do presente, o ideal do capital está presente. Quando eu trabalho com meus alunos de agronomia, veterinária, de zootecnia na UEL, ou os cursos de pós-graduação por aí, na própria UEL, um dos temas que a gente comenta é a chamada reforma agrária. Todo mundo já ouviu falar disso, que é um pouco um tema, inclusive, desse livro também. E aí as pessoas dizem, mas vamos falar em reforma agrária, essa coisa revolucionária, essa coisa... Eu disse, pelo contrário,
a reforma agrária ela é essencialmente fundamental para a sobrevivência do capitalismo. Do capitalismo. Porque você multiplica a forma de produção. O que se pensa é uma reestruturação da questão fundiária. Não só distribuição de terras, mas a forma de produzir a terra. A forma de se relacionar à terra. Né? Por exemplo, nessa lógica, entra muito a terra como mercadoria. E não a terra como trabalho, como vida. Então, é um entendimento diferenciado que os movimentos sociais, entre os quais o MST e outros movimentos, tentam trabalhar um pouco quando se diz que preocupação tem com a questão ambiental os movimentos. Que conseguem, nessa percepção de não tratar e não levar tudo pelo lado mercadológico. Porque esse lado, cada vez, nos separa, ricos e pobres. Estabelece uma competição, um processo competitivo, e que essa separação, cada vez, ela se torna mais evidente. Por favor. O segundo momento, nessa mesma lógica, esse relatório da primeira-ministra da Suécia, né, ainda viva hoje, foi mais conhecido como o Nosso Futuro Comum. Veja, 15 anos depois foi apresentado um relatório com o mesmo teor. Quer dizer que de 72 a 87 nós não avançamos muito nesse processo. Foi apresentado o mesmo documento, onde que surgiu a famosa frase, depois o Capra vai trabalhar também, que um desenvolvimento, a busca por um desenvolvimento que satisfaça as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, né, de suprir essas próprias necessidades. Aqui também há um problema muito sério. Que necessidades são essas? Quais são essas necessidades? Veja que se coloca dentro de uma lógica de necessidades do modo de produzir, do modo de pensar que nós vivemos. E não de um outro modo de produzir, de um outro modo de pensar. Então, essa é a questão. Mas nesse próprio documento, portanto, 15 anos depois do primeiro lá do Clube de Roma, destaca novamente a capacidade infinita dos ecossistemas, o uso excessivo, e aí eu já coloco, do patrimônio natural, e a incompatibilidade, veja que é a palavra forte, a incompatibilidade entre o desenvolvimento e os padrões produtivos e de consumo. As coisas não batem, né? Nós não podemos continuar com esse ritmo de crescimento, com esse ritmo de expansão, etc, etc. Então, mas como não podemos trabalhar com isso? Se toda a ciência foi construída com esse viés, né? O viés cartesiano, né? O viés utilitarista, pragmático, né? O viés que separa e não une, né? Que dá essa ideia de que tudo podemos, né? Nós somos dominadores, né? A espécie humana é dominadora, porque ela tem a razão. Tem a razão dentro dessa instrumentalização. E aquilo que o Leonardo chama, talvez seja o momento, nessa transição, de entender que nós devemos mudar a racionalidade por uma razão sensível. Né? Essa razão sensível poderá nos dar possibilidade de trilhar um outro modo de produzir, um outro modo de viver, um outro modo que aquilo, por hora, a gente chama de sustentável. Poderá ter um outro nome. A nomenclatura em si não dá. O que importa é o que caracteriza esse novo conceito. O que caracteriza esse novo modo. Né? Às vezes a gente fica preso ao nome, e eu diria que não é nem no conceito, porque o conceito ele se forma e se transforma historicamente. Então nós temos que entender essa mobilidade conceitual. Né? Trabalhar um pouco com isso. Veja, 15 anos depois, nosso futuro comum colocado assim. E aí? Aí nós temos, hoje, 2016. Quer dizer, temos um futuro comum ainda? 44 anos depois, lá do Clube de Roma, mais ou menos isso. Então, meu filho ajudou a fazer esse cálculo. Faça meu filho esse cálculo aí. Eu não sou matemático, mas é tão simples, né? De lá de 72 até 2006, em 44, 45 anos depois, ainda nos perguntamos, teremos um futuro comum? Já encontramos uma compatibilidade entre economia e meio ambiente, e natureza? Sociedade e meio ambiente? O impasse continua. Nesse sentido, o impasse continua. Teremos futuro? Visto que o patrimônio
cultural continua crescente, podemos dizer que estamos à beira do grande colapso. Há pouco o Scheide citou o James Lovelock, vou citar novamente, junto com a Lind Marshall, criaram a tese Gaia, né? Como mãe, né? Remetendo à deusa grega, mãe terra, quer dizer, entendendo como tese científica de que o planeta que nós vivemos também é vida. Não é um conjunto de rochas perdidas no espaço com um pouco de água e alguns seres viventes. O próprio organismo, ele é um superorganismo vivo. E aí muda completamente a concepção de nós tratarmos com ele. Se ele também tem vida própria, é entender como funciona essa vida, né? E aí, se nós continuarmos com esse ritmo, dizia o Boff, nós temos o futuro gravemente ameaçado, colocado nessa questão. Poderia aprofundar isso, mas eu deixaria para depois o porquê dessa razão, mas vamos seguir um pouco o que eu planejei para vocês aqui pela manhã. Então, eu comentar, quando a gente se refere me permite tirar o casaco, está muito quente, muito quente, a falar em 3 momentos, 3 tipos de crise que me parece que colocam melhor a nossa situação. Há tantas crises em curso, né? A gente falar aqui, né? Cada um poderá dar ênfase a algumas delas. E nos meus estudos eu tenho observado que estas são, a meu ver, fundantes, né? Fundantes. Que é a crise do sistema econômico, vou comentar um pouquinho cada uma delas, a crise do sistema terra e aquilo que eu chamo de crise de sentido, subjetividade e ética. Esta é extremamente instigante para nós. Mas as 3, elas são complementares no sentido que estamos ameaçados por essas crises, né? Elas estão aí o dia todo, algumas perceptíveis, outras nem tão perceptíveis. Vamos lá, a primeira crise, então, que seria essa, crise do sistema econômico. Quais seriam as características? Bom, o que estamos falando é de um sistema econômico que nasceu lá com a Revolução Industrial. A modernidade, não sei se vocês têm ciência disso, né? A modernidade precede o capitalismo. O que o capitalismo fez adotou para si a modernidade como forma e implementou a sua lógica. Por isso que eu chamo o capitalismo moderno, ou a modernidade capitalista. Estabeleceu essa lógica, que é a lógica, que ela é a crise mãe geradora de todas as demais crises. Por que esse entendimento é importante? Porque as pessoas, elas se caracterizam pelo trabalho, pela forma como nós produzimos a vida. Esta é uma caracterização que nós não podemos separar. Ah, não, eu posso ter isso... desculpa assim agora fazer uma questão das energias alternativas, como por exemplo a energia solar. Dizer, sim, é só instalar uma energia solar, muito bem. Mas quem pode fazer isso? A que custo? Será que isto há interesse que todos tenham? O capital deseja que todos tenham esse tipo de energia? Eu tenho uma série de dúvidas. Eu tenho uma série de dúvidas sobre isso. E eu gostaria de partilhar essas dúvidas com vocês, né? Eu vim aqui para falar de certeza. Eu vim, como diria o Ilya Prigogine, estamos vivendo uma era de incertezas. Agora, não é por isso que nós não temos que ter o medo de colocá-las na mesa para discutir. Para discutir, né? Porque nós podemos cair justamente naquilo que... deixa eu ver se tem a anotação, é uma frase que eu tinha elaborado para vocês. Que é justamente nesse... Depois eu encontro aqui, são todos os papéis que eu tinha anotado, que é justamente a gente estar sendo ludibriado por uma forma, achando, mais ou menos como que reinventar a roda, né? A roda já está aí, né? E tantas outras coisas já estão aí. Então, nós às vezes só trocamos a película, né? A película, mas não entramos na essência do problema. É mais ou menos nesse sentido que eu gostaria também de despertar para vocês, que é muito preocupante. O modo de produção é um modo de produção que busca uma acumulação limitada dentro de um planeta limitado. Explora a força de trabalho e, com isso, tensiona as relações sociais. Ele cria riqueza e pobreza, né? Ele cria os incluídos e os excluídos no processo. Ele segmenta, ele tensiona as relações sociais,
É o seguinte, ele não resolve o problema da fome e da miséria, da exclusão. O capitalismo, ao longo de todos os seus anos, 3 séculos de existência, praticamente, ele não conseguiu resolver essa questão. Sempre prometeu, se vocês pegarem o lema, que também, no sentido não infraestrutural, mas superestrutural, que é o lema político da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Ora, qual deles nós atingimos no capitalismo moderno? Eu diria que nenhum deles. Alguém vai dizer, professor, sim, atingimos igualdade e fraternidade? Não. E aí você diz, atingimos a liberdade. Ah, é? Espera um pouquinho, já vou colocar essa liberdade em xeque. Espera um pouquinho. Parece que é aí que está a questão. Se puder aumentar, eu sou calorento, como eu sou gaúcho, vim do sul, uma região mais fria, aqui eu acho um calor do cão sempre, né? Mas enfim, Londrina é uma cidade, ontem mesmo estava 20 graus, minha esposa dizendo que é daqui, dizendo assim, pô, tá muito frio. É muito frio, né? Eu sou que é frio, então, né? Eu imagino que seja frio, 20 graus. 20 graus a gente vai de manga curta em qualquer lugar, né? Mas enfim. A nossa matriz energética ainda muito fundamentada nos combustíveis fósseis, né? É bom que se tenha outras matrizes. A perda da função do Estado e ganho do mercado. Você já ouviu falar assim? O sistema é o liberalismo, né, econômico, e hoje se chama neoliberalismo. O que o neoliberalismo vai estar em curso? Está no Brasil, principalmente, está ganhando visibilidade maior, né, nesse contexto conjuntural. É justamente retirar cada vez mais o poder do Estado e passar para o mercado. É isso. Retira-se o Estado, o Estado age em função do mercado, dos grandes capitais, dando mais poder a ele. A ideia da privatização, né, das empresas, a privatização das formas todas, para que o poder econômico, para que o mercado determine essa lógica. Agora, esperar que o mercado faça depois a distribuição equitativa, podemos esperar sentados durante muito tempo, né? Talvez até que, como falou o Sheila aqui, até que o sol desapareça, né? Muito provavelmente o mercado não vai resolver. Nunca resolveu nenhum tipo de problema social. Pelo contrário, o mercado agravou os problemas sociais. Agravou ainda mais os problemas sociais. Então é nesse sentido que ver aonde nós estamos, né? Não é por isso que eu digo assim, além do olhar crítico, ao meu ver, não é um olhar esperançoso, né? Pelo contrário, é um olhar desencantador. Desencantador, né? Por favor. Esse paradigma produtivista, ou seja, o paradigma da modernidade capitalista, ele alterou, portanto, os equilíbrios ecológicos, destruiu os ecossistemas, esgota o patrimônio natural, aumenta a desigualdade social e a pobreza, degrada o meio ambiente de todas as formas possíveis e os riscos ambientais, a poluição, a contaminação, crise hídrica, etc., se acentuam, né? Se acentuam. Então nós estamos em curso desses problemas que estão aí, né? Se nós tratássemos, por exemplo, do Brasil, né? O Brasil só recentemente, a questão da energia hídrica, né? Nós vivemos um tempo aí, um questionamento fundamental, Belo Monte, por exemplo. O que se fez com esta região, né? Com os povos indígenas, com a biodiversidade, flora e fauna, as reservas indígenas, todo o processo que está aí em jogo. Rio Doce, Samarco, fenômeno recente, chamou a atenção do mundo, né? É a relação entre o capital e a natureza, né? É a relação entre o capital e a natureza. E aí a gente podia aqui citar N questões. Por exemplo, podia dizer que a sobreposição das águas do São Francisco, né? Talvez seja como uma ideia de solucionar problemas, mas uma série de outros problemas ambientais, né? O São Francisco comporta isso nessa região, esse tipo de investimento comporta, etc. Então temos aí uma série de problemas. Um programa agravou também. Sim. Nós vivemos um momento muito bem lembrado, né? Se nós não pararmos para refletir, a gente pensa que as políticas governamentais, as políticas de Estado, a meu ver, em grande medida, elas tendem a acentuar os problemas. Né? Você tensiona, portanto, as relações. Aparentemente, dizia no início, falava com o rapaz, o Charles, né, que foi embora agora, sobre, por exemplo, por que o Estado brasileiro não
determinou a cobrança do risco ambiental causado pela Samarco no Rio Doce, né? Vejo que já se passou mais de 6 meses, 7 meses, não há nenhum tipo de punição, nenhum tipo de multa. Foi lá ditado, né? A multa, isso. 19, 20 pessoas morreram, enquanto a flora e a fauna foram atingidas e o rio continua lá poluído e contaminado pelas próximas décadas. Décadas. Sem contar essa água que chega no Atlântico, né? Comprometendo os corais, comprometendo a qualidade da água, não só para o turismo, né? Mas toda a biodiversidade existente no mar, né? Inclusive a salinização das águas dos mares, né? Você sabe que os mares possuem uma salinização média de 3%. E isso pode alterar, né? E alterando isso, se altera o clima das águas, né? Se aquece as águas, e aí a mortandade de inúmeras espécies, etc. Isso coloca em risco, portanto, um certo equilíbrio de Gaia, né? No planeta. Você coloca um certo equilíbrio. Alguns biólogos não gostam de falar a palavra equilíbrio, porque diz que o próprio sistema é desequilibrado. Sim, eu diria que ele é desequilibrado dentro do seu equilíbrio. Porque nós entendemos uma ideia de equilíbrio segundo a nossa visão antropocêntrica e não a visão da natureza em si. Então ela é equilibrada dentro da sua dinâmica, dentro da sua lógica. Então é um pouco nesse sentido. Por favor. Professor, só antes de passar, voltando aqui para a nossa terra, o Lago Igapó, sim, a RPC está a semana ambiental falando. As 3 matérias que passaram agora essa semana. Mostrando o nosso Lago Igapó, que quanto tempo a gente está falando do Lago Igapó? Eu lembro que chega era prefeito lá em 95, sim. Já começou um estudo para. O Lago Igapó está aí. É uma situação, né? O nosso Lago Igapó, que caracteriza muito Londrina, né? Os 1, 2, 3, 4, enfim, todos aí, sofrendo diariamente, né? Contaminação, assoreamento, uma série de problemas, né? Uma série de problemas. Eu que passo diariamente lá na Castelo Branco, a duplicação da Castelo Branco, aí mais ou menos de frente à Fábrica 1 até a rotatória da UEL, 900 metros. Está atrasadas as obras em mais de 2 anos já, eu concluí 900 metros. E viram o tanto de terra vermelha que está lá, e com essa chuvarada toda, para onde vai essa terra, né? Junto com cascalho, com areia, e fora o lixo, né? Bituca de cigarro, copinhos, enfim, garrafas, pet, e aí vai, né? Quer dizer, o descaso, o descuido é associado ao capital, ao poder público e à população, né? Há uma mescla de culpas, né? De não zelar pelo cuidado daquilo que nós temos de mais grave, né? Então essa é uma questão. Então há fortes evidências, até agora eu posso dizer assim, de existir uma contradição entre o modelo econômico e o meio ambiente. Principalmente, eu gosto de caracterizar muito esse momento, nesses 25 anos de estudo do meio ambiente que a gente vem trabalhando, nós estamos vivendo um período de escassez. É um período de transição, né? E nós estamos começando a entender, não em sua plenitude, a escassez não apenas para satisfazer as necessidades mercadológicas, as necessidades de uma forma desejante, né? Vou falar na sequência, mas a escassez dos recursos que existem na natureza, né? A produção de um bem, uma mercadoria, implica extrair pedaços da natureza e transformar a natureza, que é essa ação antrópica e termodinâmica, atividade que extrai massa e energia. Tudo é massa, tudo é energia. Passa de um estado de baixa entropia para um estado de alta entropia, né? Que nós estamos modificando essa relação com a natureza. É a constante e ampliada transformação da energia em calor, que é a forma mais degradante, irreversível e irrecuperável. Nós temos que realmente, chegou um momento histórico de ultrapassar a barreira do combustível fóssil, né? E veja como é paradoxal para nós no Brasil, né? Há pouco tempo a gente descobriu o pré-sal, né? E aí o que fazer com o pré-sal diante desse desafio, né? O que fazer com o pré-sal? Porque se nós temos também uma alternativa energética, que é solar e dos ventos, eu diria que são as duas energias, fontes limpas, entre aspas, nada é limpo. Menos impactante, vamos usar esse termo corretamente, nada é limpo. Menos impactante, você tem ali um paradoxo, né?
Agora que nós temos o pré-sal, nós, eu digo, a nação brasileira, apesar que estamos vendendo gratuitamente para outras multinacionais e interesses discursos, né, que a gente não sabe muito bem para onde vai, como também o nosso patrimônio maior, que é a Amazônia, né? Suas árvores, a sua flora, a fauna, toda a sua diversidade, única no planeta, né? Único no planeta Terra. Nós não temos esse paradoxo existente nos modelos, como um futuro melhor para nós, para nossos filhos, para a nossa, enfim, posteridade. Né? Por favor. A mesma, é uma coisa que se diga, a mesma lógica que explora e oprime as pessoas também explora e subordina a natureza. O que foi dito até agora, é essa percepção que a gente tem. O mesmo sistema que explora as pessoas também explora a natureza. Há apenas um dimensionamento das formas, né? E é através dessa graduação, dessa escala, desse dimensionamento objetivo e subjetivo que o sistema consegue estabelecer essa relação. Né? Por exemplo, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, né, que é o IPCC, demonstra que já temos ultrapassado em cerca de 30-35% a capacidade reprodutiva, regenerativa do planeta, da natureza. Quer dizer, nós já passamos do limite. A nossa, é um termo que também foi usado, a pegada ecológica. Qual é a nossa pegada ecológica, né? O nosso passado, né? Nós já passamos em 30-35% dessa passada. Ultrapassamos esse limite. Por isso que é um momento tenso. É um momento de que, se nós não tomarmos decisões para criar não apenas um novo paradigma, mas um outro modo de viver e estabelecer a relação entre nós, seres humanos, e nós com a natureza, nós corremos o risco de extinção. Né? Essa é uma questão que sempre tem me preocupado, e aqui eu trago a contribuição dessa visão holística. Né? O que um amigo meu lá do Rio Grande do Sul também está desenvolvendo, a chamada ecologia cosmocena. Né? Nós somos filhos do cosmos, né? A poeira cósmica. Né? Se nós entendermos isso, e essa expansão do universo que formou esse pedacinho de chão, que a gente chama de Terra, né? Que é tão pequeno se comparado não apenas com o sistema solar, com a Via Láctea, mas com o universo. Então nós nem imaginamos essa dimensão de tempo, espaço, duração. E é interessante que as descobertas científicas se aceleram também e nos revelam. Agora, nessa semana, por exemplo, foi revelada uma coisa preocupante. O universo continua em expansão. Isso foi Einstein que definiu muito essa questão, né, esse olhar. Agora se descobriu que ele está em expansão muito maior do que se imaginava, numa velocidade muito maior. Foi revelado na Universidade de Oxford, estudiosos agora essa semana, eles lançaram isso. Olha, o que a gente dizia até então dessa expansão, que havia um certo equilíbrio também cósmico, ele está se acelerando. E isso é preocupação, né? Então a gente pode imaginar que a nossa extinção pode ser antropocena, né? Antrópica, a ação humana, né? Da ação dos homens através dos modelos, mas pode vir de fora. Né? Então nós vivemos também esse momento tenso, né? Quando a gente começa a se preocupar até onde a vida vai se prolongar, de que forma, quais são as razões. Se a gente começar a pensar na organização do universo, e aí os físicos falam disso, né? Falam disso e nos dão sérias contribuições para a gente poder entender um pouquinho mais a nossa pequenez e os nossos limites. Né? É interessante que eu falar um pouco disso. Por favor. Bom, o segundo tipo de crise, vou acelerar um pouquinho, é a crise do sistema Terra. Quem trabalha muito com isso são os cientistas holísticos, né? Essa visão assim, se o sistema Terra ele é mesmo um superorganismo vivo, é uma concepção um tanto que nós temos antropocêntrica, instrumentalista, utilitarista da natureza. Estamos ferindo cada vez mais os ecossistemas, a biodiversidade, atingimos, como o próprio IPCC da ONU, que é a reunião de vários cientistas do mundo, né, inclusive brasileiros, com estudos que demonstram uma séria preocupação na nossa ação antrópica sobre os
todos os cantos do planeta, né? Hoje não tem nenhum canto do planeta que não seja cognoscível. Talvez seja as profundezas do mar, lá para as regiões mais abissais que nós não conhecemos. O resto, praticamente, conhecemos todo. E o homem ataca, interfere direta e indiretamente sobre todo esse sistema, né? Inclusive nos polos, né? No Ártico e no Antártico. Né? E levando aí o degelo, levando milhares de espécies da flora e da fauna, micro e macro-organismos, né, desaparecendo. Esse mesmo biólogo que eu falei, Eduardo Wilson, vale a pena ler. É interessante que muitos na universidade, biólogos, do 4º ano de biologia, eu falei recentemente numa palestra, esse grande biólogo, Eduardo Wilson,